pessoal? Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Coisa linda, coisa linda! Matemática básica 2 na veia! Aí, ó, aula 9. O que nos reserva essa aula aí, hein? Vamos lá, animação. Todo mundo me escutando bem, pessoal? Sim, sim. Show de bola. Então vamos em frente. Vamos ver se mais alguém chegou aí. Boa noite, Paula. Mais uma guerreira. Vamos que vamos. Agora sim, né? Tranquilo, tranquilo? Aham. Então vamos lá. Pera aí que tem gente chegando. Tem gente chegando aí. Tranquilo, a princípio tá tudo certo. Então vamos em frente, aula 9, vamos ver o que esta aula nos reserva. Na aula passada, nós começamos a falar sobre primitiva, estão lembrados? Sim. O que é a primitiva de uma função? A gente ficou nesse tititi aí praticamente, né, o final da aula toda aí, né, metade da aula, se eu não me engano. Um tititi, calculando algumas primitivas, né? Então, tá aí a definição na tela, já falamos sobre ela na aula passada. A primitiva de uma função é uma função que quando você deriva ela, você tem exatamente a função. Olha a igualdade aí na tela. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, eu só tô relembrando aqui, né, recordando as conclusões que nós tivemos na aula passada. Nós determinamos, né, algumas primitivas. Na verdade, nós determinamos as famílias das primitivas de determinadas funções. Então, quem é a família das primitivas da E de x? É de x mais a constante. Por quê? Porque quando você deriva esse tipo de função, você volta para E de x. Essa constante você não pode esquecer, porque quando você trabalha essa notação, né, esse fzão de x aí que está na tela, você está representando uma família infinita de funções, de primitivas da sua função fzinho. Então você não pode esquecer essa constante que está variando nos reais, porque sem ela você só estaria representando uma única primitiva, tá? E nós queremos todas elas, beleza? Beleza. Muito bem. Aí, ó. Quem é a família de primitivas da função 1 sobre x? São as funções da forma lnx mais uma constante. Por que, Cris? Porque quando você deriva lnx, você tem 1 sobre x. Quando você deriva a constante, dá zero. Então, a derivada desse tipo de função aí, realmente, é a sua função gzinho. Tranquilo? Tranquilo. A mesma Tranquilo. ideia, beleza, obrigado pelo retorno, sempre muito importante aí pra nós, tá? Pra gente bater o nosso papo aí. Ó, a função h, seno e a função i, cosseno também, ó, a família das primitivas delas aí, ó. Da função seno é a galera menos cosseno x mais a constante, porque quando você deriva menos cosseno, você tem o seno e a derivada da constante é zero. E do cosseno é seno de x mais a constante. Por quê? Porque quando você deriva o seno dá o cosseno, a derivada da constante é zero. Então, todas essas funções, né, que estão descritas, né, à direita aí em vermelho aí na sua tela, são primitivas, né, das funções à esquerda aí da sua tela. Tá ok, pessoal? E essa notação que nós estamos usando representa a família, ou seja, todas as primitivas da função, tá bom? Sim Beleza. ou não? Tranquilo? Sim. Conclusão 2. Quem são as primitivas de uma função constante? Esse m é uma constante, tá? Essas conclusões, pessoal, eu tô passando meio que rapidinho por elas porque a gente viu na aula passada, tá? Tô só recordando aí, porque nós vamos precisar dessas ideias para dar continuidade aí no conteúdo. Então,
Como é que você encontra as primitivas, né, da função constante m? Basta você pegar as funções com a cara mx mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de mx é m e a derivada da constante é 0. Então, tá aí na tela todas as primitivas, né? A família das primitivas da função constante m. Sim ou não? Sim. Tranquilo, muito obrigada. Conclusão 3, essa aí a gente teve um pouquinho mais de trabalho, né? A gente teve que fazer algumas considerações, inteiros, naturais, racionais. Então tá aí, ó. Como é que você determina a família das funções primitivas, né? Da função potência x a n. Então tá aí, ó. Basta você pegar essa potência n e somar 1, né? Então, de n você passa para n mais 1, divide por n mais 1, mais a constante. Esse n aí, conforme a gente viu na aula passada, né? Pode ser qualquer número racional, exceto o menos 1, né? Porque a gente viu que no caso do menos 1, você tem o ln, né? A gente usa lá o lnx, como a gente viu na aula passada. Então, essa, digamos assim, essa formulazinha, digamos assim, que você está vendo na tela, vale para qualquer potência de x racional, desde que não seja menos 1, tá? Deixa eu ver quem é que está chegando aí. Só um minutinho. Autorizar aí. Aí, ó, vendo o pessoal chegando aí para prestigiar, né, a aula da tia Cris. Tia Cris fica muito grata, muito agradecida. Muito feliz com essa plateia linda e maravilhosa. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá? Uhum. Então, tranquilo. E, bom, foi com esse questionamento aí que nós encerramos a última aula, lembram? Por quê? Porque a gente, né, quando começou esse assunto, né, tá bem grande aí, ó, os slides que eu coloquei. Integral indefinida, né? Definição e propriedades. Aí eu comecei no tititi, e é primitiva pra cá, é família de primitiva pra lá, e tititi. Nós levamos um bom tempinho pra ter essas conclusões todas que nós recordamos aí. E no final, cadê as integrais, né? Caramba, Cris, você falou de integral e até agora nada. Então chegou a hora. Segura o coração, não deixe ele saltar na boca, que agora a gente vai entender a relação desses conceitos todos com a integral, com as integrais. Todo mundo preparado, pessoal? Sim, sim. Sim, sim. Então vamos lá. Então, bom, o que é a integral indefinida, tá? O que nós fizemos na aula passada? Né? A gente, digamos assim, a gente foi à caça, né? A gente escolhia uma função e a gente ia atrás da família de primitivas dessa função e denotava, né, essa família por uma letra maiúscula, sempre terminando com mais c, uma constante real, beleza? Não foi isso que nós fizemos? Uhum. Sim. Bom, então agora é o seguinte, ó. A integral indefinida de uma função, digamos da função fzinho de x, a notação dela vocês estão vendo aí na tela. Tá? A notação da integral indefinida de f de x, vocês estão vendo aí na telinha, ó. Tem essa cobrinha aí, ó, que a gente já vai, né, escrever o sinal da integral f de x dx. Já vamos entender esse dx daqui a pouquinho, tá? Bom, mas aquela família, né, de funções, das funções primitivas de uma função que a gente estava caçando na última aula, a gente vai agora, a notação que a gente vai usar para identificar essa família, né, é exatamente a integral. Então, é como se você fosse pegar, qual é o nome que você vai dar para a família? Ah, eu quero dar o nome de Maria. Então, aquela família ali você vai chamar de Maria. Ah, não, eu quero dar o nome de José. Então, aquela família você vai chamar de José. Só que aqui não foi nem Maria nem José. Aqui foi integral indefinida. Então, ao invés de você ficar falando família, né,
das primitivas da função, você vai usar essa notação que você está vendo aí na tela. Essa notação que você está vendo aí na tela representa, identifica a família de todas as primitivas de uma função, da função fzinho no caso dessa notação. É mais ou menos essa a ideia. A partir de agora, a família de todas as primitivas você vai chamar de integral indefinida. E aí? Como é que tá o coração? Conta pra mim. Tranquilo. Tranquilo? Fala aí. Mais fácil do que parece, não é? Conta pra mim. A gente tá dando um nome pra família de primitivas. Tranquilo. Muito lindo, obrigado. Então, olha só. Olha na tela aí, ó. Então, o que significa essa definição, ó? A integral de f de x dx, tá? Depois nós vamos falar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse dx. É igual, olha aí, ó, fzão de x mais uma constante. Quem é esse fzão? É uma primitiva da sua função fzinho. E c variando nos reais é uma constante. Então, na verdade, o que você tem à direita da igualdade, observa meu mouse aí, o que você tem à direita da igualdade nada mais é do que aquela família de primitivas da sua função fzinho. Só que agora, essa família de primitivas, né, que são infinitas funções, essas infinitas funções, elas aparecem porque essa constante aqui, acompanha o meu mouse, está variando nos reais. Então, agora você chama essa família infinita de integral de f de x dx. Sim ou não, pessoal? Como é que tá a cachola aí? Conta pra mim. Sim, tá indo. Tá? A gente vai fazer vários exemplos, tá? Mas a única coisa que você tem que, né, começar a se acostumar aí, o que é integral indefinida? É como você chama agora a família das primitivas da função. Tá bom? Deixa eu ver aí quem mais tá chegando. Tem mais gente chegando na área aí. Muito obrigado. Mais gente. Opa! Hoje a sala vai ficar cheia, hein? Hoje a sala vai bombar. Fala aí. Uhul! Hoje a sala da Tia Cris vai bombar. Então vamos lá. Antes de eu passar para os exemplos, deixa eu só falar um pouquinho dessa notação aí, tá? Então essa cobrinha, digamos aí, né? Essa cobrinha, tô chamando de cobrinha aí só, né, em questão didática, em questão de identificação aí, tá bom? É o que a gente chama de sinal de integral, tá? Esse f de x que tá ali dentro, né, a gente chama do integrando. Essa constante que aparece aqui, a gente chama de constante de integração. X, né, é a variável de integração e esse dx indica que a integral é a operação inversa da derivada. Caramba, Cris, que doideira! A gente calma, respira, toma um copo d'água que a gente vai entender, tá? Essa operação inversa aí daqui a pouquinho, rapidinho, você já vai entender, tá? Mas essa é a ideia da notação, tá? É muito importante, pessoal, que você nunca... Quando a gente estava lá atrás caçando as famílias de primitivas, vocês lembram que eu ficava falando nos ouvidos de vocês, ó, não pode esquecer esse mais C quando você quer representar todas as primitivas. Vocês lembram disso, gente? Você lembra? Eu falei, não pode esquecer do mais C, lembra? Sim. Beleza, por quê? Porque se você esquecer do mais C, você só está me apresentando uma única primitiva. E o nosso objetivo aqui é trabalhar com todas elas, com a família infinita de todas elas. Então, por isso que eu preciso sempre desse mais C. Então, esse mais C, ele também aparece aqui, né? Quando você agora é apresentado ao conceito de integral indefinida, e não pode esquecer dele, porque a integral indefinida, se você der uma olhadinha na tela agora, a integral indefinida da sua função fzinho, por definição, ó, tá escrito, aí, ó, até botei em negrito, ó, a família de todas as primitivas da função fzinho. Então, como essa notação que está na tela aí, essa integral indefinida representa a família de todas as primitivas, se você esquecer de colocar essa constante, você só está me dando uma primitiva e está errado. Porque a integral indefinida,
tá? Ela identifica, ela representa todas as primitivas que é uma família infinita de funções. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Foi. Tá bom, não esquece dessa constante. Vocês lembram que eu mandei vocês fazerem um monte de cartaz para pendurar no teto, na porta do banheiro, na porta do quarto? Então, nesse caso da integral indefinida, você vai fazer mais um cartaz aí para sua coleção. Você vai fazer um cartaz gigante e vai botar esse mais C em vermelho, bem grande, bem chamativo, para você nunca esquecer e nunca errar em algum momento, em alguma prova, em um teste importante que você precise fazer, tá beleza? Beleza. Tranquilo, combinado então. Bom, falamos um pouquinho da notação, vamos para os exemplos, tá? Vamos começar a ver as nossas primeiras integrais. Bom, olha a primeira aí, ó. Integral de E de x dx. Tô dizendo que é igual a E de x mais uma constante. Cris, por quê? Então lembra o seguinte, ó. Lembra que o que vem depois da igualdade, acompanha a minha tela aí. O que vem depois da igualdade deve representar a família de todas as primitivas da função que está lá dentro da integral. Quem é a função que está lá dentro da integral agora? É de x. Qual é a família de todas as primitivas de E de x? Vamos colar lá na primeira conclusão. A gente não determinou lá na aula passada que a família das primitivas de E de x é a galera da forma E de x mais uma constante? Não foi isso? Sim. Então agora você vai colocar depois do sinal de igualdade E de x mais a constante, porque depois da igualdade você coloca a família das infinitas primitivas de E de x, simplesmente. O que acontece na segunda integral? Depois da igualdade, você tem que colocar a família das primitivas da função 1 sobre x. A função envolvida na segunda integral é a função 1 sobre x, ou seja, a família das funções cuja derivada dá 1 sobre x. Mas nós caçamos essa família lá na aula passada. E a gente viu que a família das primitivas de 1 sobre x são as funções da forma lnx mais a constante. Então, é esse lnx mais a constante que você coloca agora depois da igualdade. Conta pra mim como é que tá o coração, como é que tá a emoção aí. Fala pra mim. Tá tudo indo, tá tudo indo. Tudo de bem? boa até agora. Tudo bem até agora? Sim. Vocês precisam Sim. falar, tá, meus amores? Porque eu não consigo ver a carinha de... Quando a gente tá ao vivo e a cores na sala de aula, eu olhando a carinha de vocês, eu descubro mais ou menos o que está passando na mente de vocês, né? Nós professores, né, com um pouquinho mais de experiência, não vou falar quanta experiência eu tenho, né? Mas quando a gente adquire um pouquinho mais de experiência, a gente olha para a cara do aluno e já diagnostifica ali, ó, o que está acontecendo na mente dele, se ele está entendendo o conteúdo ou não. Então, infelizmente, eu não tenho como ver vocês agora, né? Mesmo no vídeo, não é essa troca de energia tem que ser ao vivo e a cores. Então, vocês precisam me falar, tá bom? Fechou. Fechou. Obrigado. Então, por isso que a integral de E de x dx é E de x mais a constante. Mas, Cris, onde é que está esse negócio de operação inversa? Como é que a gente faz para verificar se a família que a gente encontrou tá certa? A gente deriva e tem que voltar na função, não era isso que a gente fazia? Sim. Então, quem é a derivada de E de x? É de x. É de x. Quem é a derivada da constante? 0. 0. Você voltou para E de x? Sim. Voltou. Então, a sua integral está correta. Realmente, o que você colocou depois da igualdade é a família de primitivas de E de x. Vamos tentar na outra? Como é que você tem a certeza, a garantia, bate nos peitos, grita bem alto, acertei a família de primitivas? Quando você deriva e volta na função. Quem é a função da segunda integral aí? 1 sobre x, certo? Certo. Quando você deriva, beleza, quando você deriva lnx é o quê?
1 sobre x. Quando você deriva a constante dá zero. Então, você derivou essa família de funções aqui, independente de quem seja a sua constante, você voltou na função 1 sobre x, não é isso? Sim. Então, realmente, o que está depois dessa igualdade é a família de primitivas de 1 sobre x. Então, é nesse sentido que a integral é a operação inversa da derivada, porque você está voltando, você está descobrindo quem é a função que você deriva para chegar até a função. Foi ou não foi? Foi. Você tem uma função, aí você descobre quais são as funções que quando você deriva, você volta para essa mesma função, para essa função inicial. Essa é a ideia, tá bom? Beleza. Então, por isso que a gente fala que é a operação inversa da derivada, porque a derivada está aí no meio, firme e forte. Alguma dúvida em relação às duas primeiras integrais da vida de vocês? Integrais indefinidas? Não. Tá bom, qualquer coisa vocês me Tô de falam. boa. Tá bom. Olha, o exemplo 2. Quem é a integral do seno de x dx? Menos cosseno x. Menos cosseno x mais a constante. Nunca esqueça dessa mais a constante, porque a integral indefinida, vou voltar lá para a definição, vou ser chata assim, porque vocês não podem esquecer. A integral indefinida, representa a família de todas as primitivas. Então, se você esquecer de colocar essa constante, você só está dando uma primitiva e está errado. A definição contradiz a definição, beleza? Beleza. Por isso que você não pode esquecer desse mais c aí, tá? Ele é muito importante. Então, olha aí, por que essa integral está correta? Porque quando você deriva menos cosseno, você tem o seno. E a derivada constante é zero. Então, realmente, o que está depois da igualdade representa a família de todas as primitivas da sua função seno, ok? Ok. Muito bem. Olha a segunda integral aí. Integral do cosseno de x dx é igual a seno x mais a constante. Por que isso está certo? Porque seno x mais c representa a família de todas as primitivas da função cosseno. Como é que você verifica isso? Derivando o seno. Quando você deriva seno, dá cosseno. Quando você deriva constante, dá zero. Então, você derivou o que vem depois da igualdade e realmente você obteve cosseno. Tá bom? Então, por isso que essas integrais estão corretas. Sim ou não, pessoal? Sim. Tudo bem até aí? Tudo. Então, Tudo. beleza. Então é só você pensar assim, o que eu tenho que colocar depois da igualdade da integral? A família de primitivas do integrando, que é a função que está lá dentro. Então você vai encontrar a família das funções cuja derivada da função que está lá dentro. É assim que você verifica se acertou, beleza? Beleza. Olha aí, tá chovendo integral que a garotinha chegou a pegar um guarda-chuva. Olha ali, exemplo 3, já tem 4 integrais aí pra vocês, ó. Integral de dx. Que é integral de dx, Cris? Perdão. Integral de dx tem entre o sinal, acompanha meu mouse aí, ó. Entre o sinal da integral e o dx tem 1. Por isso que ele não precisa aparecer. Então, a função que está envolvida nessa primeira integral é a função constante igual a 1, ok? Ok. Qual é a função que derivando dá 1? X mais C. A função x. Mas aí, como você precisa de todas, você coloca mais c, beleza? Beleza. Então, quando você deriva x mais c, você volta para 1, ok? Ok. Beleza, então todas as primitivas da função constante igual a 1, né? Função constante 1 é da forma x mais c. Esse c sempre variando nos reais. Você não precisa escrever, tá, pessoal? Onde c varia nos reais toda vez que calcular a integral. Quando você colocar mais c, já fica subentendido, porque é a notação que todo mundo usa, tá bom? Tudo bem. Beleza. Beleza. Então, olha só. A outra integral aí, ó. Menos 3 dx. Quem é a função? É a função da integral aí, menos 3, que é a função constante, ok? Ok.
Então, quem são todas as primitivas da função menos 3? São todas as funções cuja derivada dá menos 3, ok? Ok. Então, por Ok. isso, beleza. Então, por isso que depois da igualdade aí, você tem o quê? Menos 3x mais c. Qual é a derivada de menos 3x? Menos 3. Menos 3. Derivada da constante é 0. Então, essa integral aí, essa igualdade está correta. Porque você está indicando todas as primitivas da função constante menos 3. Foi ou não foi? Foi. Viu que coisa linda? Tranquilo. A matemática, ela não é difícil. Ela só gosta de andar de vez em quando de salto alto, botar uma maquiagem. Mas se você puxar uma cadeira, né, pegar um suquinho, bater um papo com ela, você vai ver que ela é tranquila, gente simples, tá? Gosta de se enfeitar um pouco, mas no fundo é gente boa, simples, humilde. Aí, ó, a terceira integral aí, integral de 2dx. Qual é a função que está nessa integral? 2, tá vendo aí? Sim. Função constante 2. Então, quem é a família, né, da função constante 2? A família das primitivas da função constante 2. É a galera da forma 2x mais c, ok? Ok. Por quê? Ok. Como é que você descobre se você acertou ou não? Você deriva. Digamos, faz a prova dos 9 aqui. A derivada de 2x é 2. A derivada da constante é 0. Então, a sua integral está certa. Está representando a família das primitivas da função constante 2. Foi ou não foi? Foi. Foi. Tranquilo? Sim. Muito bem. A última integral aí, né? A mesma ideia. A função constante. Caramba, Cris, agora a raiz quadrada de 5. É, porque uma função constante pode ser qualquer número real. Você estava com inteiros, né? Naturais antes aí, né? Menos 3 inteiro, 1 e 2 aí. Agora você tem um número irracional, não tem problema, é real. Então, a sua função constante aqui é raiz quadrada de 5, né? Quem é a família das primitivas da função constante raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5x mais a constante. Esse x, ele não está dentro da raiz junto com 5, tá, pessoal? Ele está separado, tá? É uma constante que multiplica x. Quando você derivar raiz quadrada de 5 vezes x, a derivada da raiz quadrada de 5. Então, por isso que essa integral está certa. Mais a constante que representa todas as primitivas. Sim ou não? Sim. Sim. Uhum. Coisa linda. Então tá lindo, maravilhoso. Alguma dúvida aí nesse exemplo, pessoal? Não. Então tá bom. Próximo exemplo, ele simplesmente, né, junta essas informações. Todas essas funções que nós vimos no exemplo 3 são funções constantes, certo? Dentro da integral, os integrandos aí, certo? Ó, 1, menos 3, 2, raiz quadrada de 5, não foi? Sim. Todas são Sim. função constantes. Então, agora eu só estou generalizando, ó. Quando você tem uma integral de uma função constante, esse m aí, como a gente representou na aula passada, né, é uma constante real. Então, como é que você resolve essa integral? Colocando a primitiva, né, a família das primitivas da função constante m. Quem é essa família? É a galera da forma mx mais c. Por quê? Porque quando você deriva mx, você tem m. Quando você deriva a constante, dá 0. Foi ou não foi? Foi. Foi. Tranquilo? Sim. Sim. Então tá, coisa linda. Minha turma é linda, só nota 10, só tem aluno nota 10. Vamos em frente? Uhum. Exemplo Vamos. 5 aí, ó. Vamos lá, ó. A integral de x dx. Ih, caramba, Cris. X dx. X ao quadrado, x ao cubo, x a... Caramba, Cris. Ó, são potências de x. Você está indo atrás? O que é resolver a integral indefinida? É você ir atrás, ir à caça da família de primitivas da função. Do integrando, né, da função que está na integral. Bom, o que nós aprendemos na aula passada? Foi a última conclusão. Tá na tela para vocês. Quando você tem uma função potência, é lógico que essa potência é diferente de menos 1, né? A família de primitivas dessa função é da forma x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Por quê? Porque quando você deriva isso, você volta para x a n. Estão lembrados, pessoal? Sim. Então, no nosso caso aqui, nós estamos, então,
com a potência x elevado a 1. Então, quem é uma primitiva? Uma primitiva é x ao quadrado sobre 2, certo? Certo. Certo. Como você tem que representar a família de todas as primitivas após o sinal de igual da integral, você não pode esquecer do mais c. Como é que você vê que está certo? Se você derivar x ao quadrado sobre 2 mais c, você volta em x, beleza? Beleza. Tranquilo, tranquilo. X ao quadrado. Quem é a família das primitivas? Vocês observam, né, que quando você encontra uma primitiva, basta você adicionar mais c para ter todo mundo, beleza? Beleza. Beleza. Então, por exemplo, quem é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Você está usando, né, olha para a tela aí, ó, você está usando, né, aquela formulazinha, digamos assim, que nós conversamos aí, batemos o papo na aula passada, tá bom? Sim, sim. Você sempre aumenta 1 na potência. E não esquece de dividir, por causa que quando você derivar tem que cortar. Então, x ao quadrado, quem vai ser uma das primitivas? X ao cubo sobre 3. Mas como você está representando toda a família de todas as primitivas, você não pode esquecer do mais c. Se você derivar x ao cubo sobre 3 mais c, a derivada disso dá x ao quadrado. Beleza? Beleza. Viu? É tranquilo, ó. X ao cubo. Integral de x ao cubo dx. Então, vai ser x à quarta sobre 4. A mesma formulazinha da potência. Mais c. Se você derivar x à quarta sobre 4, você volta para x ao cubo. E a derivada constante é 0. Sim ou não? Sim, sim. Sim. X à quinta aí, ó. X à quinta, qual vai ser uma das primitivas? X à sexta sobre 6. Quando você deriva x à sexta sobre 6, você volta para x à quinta. Mas você não pode esquecer desse mais c, porque a integral indefinida representa, mais uma vez, eu falo, a família de todas as primitivas. Cris, por que você repete tanto isso? Eu digo para vocês, porque mesmo eu repetindo isso tudo que eu estou falando para vocês, eu também faço isso, né? Fazia isso no tempo presencial, né? Mesmo assim, mesmo agora, eu tenho certeza que vão ter trabalhos, né? Na época tinham provas presenciais que a galera calculava essas integrais indefinidas e simplesmente, né, tava com fome lá, não tinha lanchado, comia o C e aí não botava o C na resposta. É claro que a tia Cris aqui não vai pegar e dar um 0 redondão aí, né? Tia Cris, se você acertou uma primitiva, a tia Cris considera. Mas a Vera, quando você vai fazer um concurso, se você fizer esse erro, o cara da banca não vai pensar duas vezes, vai dar tudo errado e o cara que botou mais C vai passar na sua frente. Beleza, pessoal? Beleza. Essa é a ideia. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tudo bem até aí? Sim. Então tá bom. O exemplo 6 aí, ó, na mesma ideia de potência, ó. Aqui a gente tinha potências naturais, estão vendo, ó? 1, 2, 3, 5, né? E agora nós temos potências inteiras aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x a menos 2, tá vendo? Então, essa primeira igualdade aqui, ó, você não resolveu a integral, você simplesmente reescreveu a função de uma forma mais simples. Da mesma forma, no segundo caso, 1 sobre x ao cubo, você reescreveu como x a menos 3. Você não resolveu a integral nesse primeiro passo, tá bom? Beleza. Bom, por que você botou na forma x menos 2? Porque quando você coloca na forma de potência, você já tem, né, você já sabe a cara das primitivas. Então, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, por isso que aí fica x a menos 1 sobre menos 1. Como você quer a família de todas as primitivas, mais c. Como é que você sabe que está certo? Se você derivar x a menos 1 sobre menos 1 mais c, você volta para x a menos 2. Você vai jogar o menos 1 para frente, vai cortar com o denominador, menos 1 com menos 1, regra da derivação, né? Você tem menos 2. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Muito bem. Bom, é claro que essa última igualdade aqui nessa primeira integral, né? X a menos 1 sobre menos 1. Esse menos 1 aqui, né? Se está dividindo por menos 1, você tá com menos 1 aqui na frente multiplicando. Tanto faz. E x a menos 1 é 1 sobre x.
Então, x a menos 1 é 1 sobre x, só que é negativo por causa desse menos 1. Então, tanto faz você dar a resposta assim, como está passando o meu mouse, ou assim. Mas é claro que você tem que saber que essas coisas são iguais. Porque se você está diante de um teste, de uma prova objetiva, pode ser que você tenha a última resposta. E você tem que saber que essas coisas são iguais. Não adianta você chegar aqui no x a menos 1 sobre menos 1 mais c e não saber que isso é igual a menos 1 sobre x mais c. Você não vai conseguir acertar, tá bom? Beleza. Tranquilo? Sim. 1 sobre x ao cubo, como a gente já falou, x a menos 3. Então, como é que você acha as primitivas de x a menos 3? Soma 1, deixa na potência e joga também no denominador. Repete no denominador, né? Então, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Por isso que aí ficou x a menos 2 sobre menos 2 mais c. Se você derivar isso aqui, você volta para x a menos 3. Sim ou não? Sim. Então, é por isso que essa integral está certa. Ela está representando a família de todas as primitivas da função x a menos 3 ou da função 1 sobre x ao cubo, que é a mesma coisa, tá bom? Beleza. Muito bem. Essa última igualdade aqui, ó, x a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Acompanha meu mouse. Menos 2, o 2 está no denominador, você deixa ele quieto aí, mas tem um menos aqui na frente, tá vendo? Sim. Esse menos aqui da frente é porque o 2 lá no denominador tinha o negativo. Então, essas respostas são equivalentes, são iguais. Mais a constante, nunca esquecer do mais a constante. Então, é assim que você resolve, né, esse tipo de integral quando você tem potências inteiras negativas aí de x. Sim ou não? Sim. É claro que se fosse x a menos 1, a gente estava aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo a minha tela aí? Sim. 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Só que para essa situação, a gente já viu que as primitivas são da forma lnx mais c, tá bom? Beleza. Falamos muito sobre isso na aula passada. Então, essa regrinha da potência vale para qualquer número, para qualquer potência racional, né? Menos o menos 1. Aí, tem mais potência aí, ó. Tá vendo aí, ó? Integral de raiz quadrada de x. Caramba, Cris! O que é raiz quadrada de x? É x elevado a 1/2. Correto? Sim. 1/2 mais 1 dá 3/2. Por isso que você tem essa resposta aqui. Você vai ter x elevado a 3/2 sobre 3/2. Então, arrumando aí, você tem essa igualdade aqui. Aqui eu já não fiz todas as continhas passo a passo para vocês. Deixei para vocês verificarem, tá bom? Mas a ideia é essa. Na aula passada, a gente fez essas continhas todinhas para achar as primitivas da raiz quadrada de x. Você usa x elevado a 1/2. Então, como é que você verifica que essa integral está correta? A derivada da direita tem que dar exatamente raiz quadrada de x. Isso quer dizer que se você acertar isso, você realmente encontrou a família de todas as primitivas de raiz quadrada de x. Sim ou não? Sim. Ó, raiz cúbica de x ao quadrado. Isso é a mesma coisa que x elevado a 2/3, certo? Certo. 2/3 mais 1 vai dar 5/3. Tá vendo aqui, ó, raiz cúbica de x à quinta? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 5/3 sobre 5/3. Só que como tá sobre 5/3, quando eu faço a continha, vira 3/5, beleza? Beleza. Tem duas igualdades aqui. Depois eu vou retificar aí para mandar o PDF para vocês, tá bom? Certo. Então, essa é a ideia. Quando você tem integral, né, de funções, né, de potências de x racionais que não sejam iguais a menos 1. Tá? É a mesma ideia. O que você colocar depois do sinal de igualdade, depois de uma integral indefinida, né, você tem que ter certeza que é a família de todas as primitivas da função que está lá dentro da integral. A função integrando. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Tranquilo.
Então tá bom. Qualquer coisa vocês podem abrir o coração, tá? Tia Cris tá aqui para tentar ajudar vocês, tá? Tudo bem então nessas primeiras integrais, pessoal? Sim. Ficou claro como é que vocês têm que calcular as integrais? Sim. Então tá bom. Tá lindo. Vocês têm que caçar a família das primitivas. Uma vez que vocês acham uma primitiva, vocês acharam todas. Bom, esse exemplo 8 aí, ele simplesmente generaliza o exemplo 5, 6 e 7. Por quê? Porque você tá com uma integral que é potência de x. Estão vendo aí? Repete de novo, professora. Esse exemplo 8, ele é o exemplo que ele generaliza o exemplo 5, o exemplo 6 e o exemplo 7. Por quê? Porque você está diante de uma integral de uma potência de x, x a n, tá vendo? Esse n eu não coloquei aqui porque a gente já falou tanto dele, ele não pode ser menos 1, né? Como é que você resolve essa integral? Você encontra a família de todas as primitivas da função potência x a n. Mas nós já vimos, né, que essa família é da forma x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Por isso que essa igualdade está certinha. Se você derivar essa galera da direita, você volta em x a n. Sim ou não? Sim, sim. Tudo bem? Beleza. É claro, você não precisa, né, decorar essas coisas, né? É importante você saber qual é a cara da família das primitivas, né, da sua função potência. E, consequentemente, com a definição de integral indefinida que representa essa família, você tem essa igualdade, tá bom? Beleza. Posso seguir? Pode. Então tá bom, obrigada pelo retorno sempre aí, tá? O exemplo 9, tá? Ele traz duas integrais, a menina tá assustada aí, mas olha só, na aula passada, vamos ver se vocês lembram, antes da gente começar a falar em primitivas, a gente finalizou a parte de aplicações da derivada com o teorema da função inversa, muito lindo esse teorema por sinal. E graças a esse teorema, eu pude apresentar para vocês as derivadas das funções trigonométricas inversas. Lembram ou não? Estão lembrados aí? Sim. Sim. Eu passei para vocês uma tabelinha das derivadas das funções trigonométricas inversas, lembram? Só conferir lá na aula. Então, o que tinha nessa tabelinha? Que a derivada do arco tangente, acompanha meu mouse, era 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Era não, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E que a derivada do arco cosseno de x é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Se você der um pulinho lá na tabela, você vai conferir essas duas derivadas lá, tá bom? Beleza. Então, por que essa igualdade está acontecendo? Por que essa igualdade é verdadeira? Simplesmente porque se você derivar o que tem depois da igualdade, no primeiro caso, você chega a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E se você derivar o que tem depois da igualdade no segundo caso, você chega a menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. São as derivadas das funções trigonométricas inversas, arco tangente x e arco cosseno x. Sim ou não? Sim. Tá? Então é por isso que essas integrais estão certas. A família das primitivas da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado é uma das primitivas dela, que é arco tangente x, mais uma constante que representa então a família das infinitas primitivas, tá bom? Beleza. A mesma ideia para a integral seguinte aí, que trabalha com o arco cosseno. A derivada do arco cosseno é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então é por isso que essa igualdade está certinha. Com esse mais c você representa todo mundo. Todas as primitivas da função. Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, tá bom? Beleza.
Então, quando você tiver esse tipo de integral, você dá uma espiadinha lá na tabela que eu passei, tá bom? Você dá uma espiadinha lá na tabela que eu passei para vocês, que vocês vão conseguir resolver direitinho. Claro, não esquecendo, né, do que significa a integral indefinida, do que ela representa, tá bom? Beleza. Tudo bem. Posso seguir? Pode. Tá bom. Bom, é claro, né, que as nossas funções, elas não costumam ser tão simpáticas como essas que nós estudamos nesses últimos exemplos, né? Nesses últimos, essas, digamos assim, essas funções desses últimos exemplos, elas são até um pouquinho egoístas, né? Porque ou é constante, ou é potência, ou é seno, cosseno, exponencial. Bom, mas é claro, né, que a maioria das nossas funções não são tão simples, né? Não tão simpáticas ou egoístas como queiram, né? Você tem muitas funções que nascem, digamos assim, da soma, da diferença, do produto de outras funções, correto? Certo. Então, a cara delas não costuma ser tão simpática. Então, nesse caso, né, ainda bem que nós temos as propriedades, tem muitas propriedades de integrais indefinidas, tá, pessoal? Eu separei as 3 mais importantes para vocês aí, tá bom? Tudo bem. Então, as três mais importantes estão aí na telinha para vocês. A integral de uma constante vezes a função, né? É simplesmente você pegar essa, digamos assim, você pode jogar fora essa constante, calcular a integral e depois multiplicar. Tá vendo aí na tela a primeira propriedade? Sim, sim. Independente de quem seja essa constantezinha aí dentro. Essa constante que tá aí dentro não tem nada a ver com a constante do final da resposta, tá? Tá bem. Inclusive, ela tá com letra minúscula aí, tá? Tá? Por que isso acontece? Porque a integral indefinida, como a gente viu, é a operação inversa da derivada. O que você coloca depois da igualdade está certo se você derivar e voltar para a função que está dentro da integral, não é isso? Sim. Então, como a gente já estudou as derivadas, a gente sabe que quando você tem uma constante multiplicando uma função e você vai derivar, o que você faz? Você deriva a sua função e multiplica pelaquela constante sem mexer nela, não é isso? Sim. Como é que você deriva, por exemplo, 3x ao quadrado? O x ao quadrado, a derivada é 2x, correto? Correto. Se for 3x ao quadrado, você vai multiplicar esse 2 por 3 e virou 6x ao quadrado, não é isso? Isso. Então, é por causa disso que é essa propriedade de derivada que justifica essa primeira igualdade da integral aí, dessa primeira propriedade, tá bom? Sim, sim. Beleza. Olha a segunda propriedade, terceira, a integral da soma e da diferença, você pode abrir integral de cada uma delas separada e depois fazer a conta, estão vendo aí? Sim. Ó, integral de f mais g é integral de f mais integral de g. Integral de f menos g é integral de f menos integral de g, tá bom? Sim, sim. Por que isso dá certo? Porque a gente lembra que quando você faz a derivada da soma, isso é igual à soma das derivadas, não é? Sim. Quando você faz a derivada da diferença, é igual à diferença das derivadas, não é? Sim. Então, são essas propriedades de derivação, né, que justificam essas propriedades de integral indefinida que vocês estão vendo. Por isso que tudo funciona bonitinho. As integrais você pode fazer, quando você está somando, você pode fazer os pedacinhos, né, quebrar nas integrais de cada uma, e tanto da soma como da diferença. E quando você tem um produto por uma constante, tá bom? Beleza. Por que isso vai ajudar a gente nas contas? Vamos olhar esse primeiro exemplo aí. Estão vendo aí? Sim. Então, Sim. olha só. Qual é a função que está na integral aí? 6x ao quadrado menos 1. Até agora, nós não tínhamos feito o cálculo de uma integral indefinida assim. Se fosse 6x ao quadrado só ou só menos 1, a gente saberia, correto? Correto. Bom, mas agora a gente sabe também, porque essa terceira propriedade de integral indefinida diz que a integral da diferença é a diferença das integrais, correto?
Correto. Então você Correto. simplesmente vai olhar cada um desses termos independente. É isso que você está fazendo. Você não precisa escrever integral de 6x ao quadrado dx mais integral de menos 1 dx, tá ok? Você não precisa fazer essa anotação, tá bom? Beleza. Você só tem essa anotação aí nas propriedades para justificar essa igualdade que vocês estão vendo aí na tela. Por que eu posso fazer assim? Na verdade, eu estou integrando cada um deles. Qual é a integral de 6x ao quadrado? X ao quadrado é uma potência, não é? Sim. Então a gente sabe que uma das primitivas de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, correto? Correto. Bom, esse 6, ele está multiplicando. Então, pela primeira propriedade, você não mexe com ele. Você deixa ele em paz aí, ó. Tá bom? Sim, sim. Então, como é que você sabe que você acertou esse primeiro pedaço? Deriva. Se você derivar 6x ao cubo sobre 3, vamos derivar junto. O que é derivar x ao cubo? Joga o 3 para frente e tira 1, correto? Sim. Então, quando eu jogar o 3 para frente, eu vou cortar com o denominador, certo? Certo. Então, vai ficar x ao quadrado, não é isso? Isso. Como eu cortei o 3 que foi lá para frente, só sobrou 6. São 6x ao quadrado. Voltei para cá, certo? Certo. Por isso que tá certo esse primeiro pedaço. Menos x. Por que é menos x aqui? Porque você tá atrás de uma primitiva de menos 1. Menos 1 não é uma constante? É. Então, quando você tem uma constante, a primitiva é sempre ela com o x, não é isso? Sim. Aqui, ó. A integral, a primitiva, aqui, ó. Tá vendo aí? Na tela? Sim, sim. Quando você Sim. tem uma constante, como é que você calcula essa integral? Como é que você acha a primitiva dela? É sempre a constante vezes x mais a constante zona, certo? A constante grandona aí, né? Sim. Certo. Então tá aí, ó. Por isso que aqui é menos x. Por quê? Porque a derivada de menos x dá... Menos 1. Então, se você derivar 6x ao cubo sobre 3 menos x, você tem 6x ao quadrado menos 1, concorda? Sim. Então, por isso que tá certo. Esse mais c aqui, você pode pensar o seguinte. Tinha uma constante dessa primeira parte, tinha uma constante da segunda parte, você juntou tudo e chamou de c, tá bom? Uhum. Você não precisa colocar a primeira parte mais C1, a segunda parte mais C2 e depois deixar C1 mais C2 no final. Você pode deixar para colocar mais C tudo no final. Porque essa mais C que está representando aqui é um número real qualquer. Então, se você já tinha uma constante do primeiro termo, você já tinha uma constante do segundo termo, você está juntando elas e representando por C, tá bom? Tá bem. Beleza. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Ficou. Sim. Ficou. Nessa última igualdade, a única coisa que a gente fez foi dividir 6 por 3, tá vendo? Sim. 6 por 3 dá 2, por isso que aqui fica 2x ao cubo menos x mais c. Como é que você verifica se você fez a integral correta, a integral indefinida correta? Você deriva. Derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Derivada de menos x é Menos 1. menos 1. E a derivada da constante é 0. Então, o que importa é que depois da igualdade da integral indefinida, esteja diante de você uma família infinita de funções cuja derivada volta para a função que está dentro da integral. Essa seria a prova dos 9 da integral indefinida. Beleza? Sim ou não? Beleza. Beleza. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Tá Tranquilo. tranquilo? Então tá bom. Aí, ó, mais uma integral aí, ó, indefinida. X à quinta menos 4c no x dx. Então, você vai olhando pedacinho por pedacinho. X à quinta, quem é a primitiva dela? A potência, não é isso? Isso. Soma 1 e repete a potência embaixo. Então, x à sexta sobre 6, tá bom? Sim. Beleza. Por que que tá certo? Porque se você derivar x à sexta sobre 6, você volta para x à quinta, tá certo? Sim. Certo. Bom, qual é a função cuja derivada dá seno, menos seno? Tá vendo que tem um menos aqui? Sim. Sim. A derivada de menos seno é o... Perdão. A função cuja derivada dá menos seno é o...
Cosseno. Cosseno. Então, a derivada do cosseno é menos o seno. E esse 4? Esse 4 é uma constante. E a gente já viu que quando você tem uma constante dentro da integral, você deixa ela em paz e calcula a integral. Então, essa constante 4, deixa ela em paz. Se preocupa só com o menos seno. Tá vendo aqui? Sim. Sim. E não esquece de mais a constante no final para representar a família das infinitas primitivas da função integrando aí. Se você derivar o que tem depois dessa igualdade aqui, você volta para x à quinta menos 4 seno x, correto? Certo. Então é isso que realmente comprova que a sua integral indefinida está certa. Você achou a família de primitivas correta. Foi ou não foi? Foi. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Não. Tudo bem. Então aí mais um exemplo, ó. Integral de 2 é de x menos 5 sobre x dx. Bom, esse 2 é constante, certo? Certo. Então você deixa ele em paz, ó. Qual é a função cuja derivada da é de x? É de X. É de x, então por isso que aqui é 2 é de x. Se você derivar 2 é de x, é 2 é de x, certo? Certo. Então tá certo. Agora você tem menos 5 sobre x. Esse 5 aqui é uma constante, certo? Certo. Menos 5. Pensa em menos 5, ok? Ok. Sim. Menos 5 é uma constante. Sobrou 1 sobre x aqui, não foi? Foi. Qual é a Sim. função cuja derivada dá 1 sobre x? É o lnx. LNX. Então, por isso que aqui ficou lnx. Quando você derivar menos 5 lnx, você volta para menos 5 sobre x. Sim ou não? Sim. Então, é por isso mais c para representar todo mundo. Então, quando você derivar essa galera que está depois da igualdade, você volta para essa galera que está dentro da integral, certo? Certo. Então, é assim que você faz a prova dos 9, digamos assim, para verificar se a sua integral indefinida está correta. Foi ou não foi? Foi. É isso, gente. Para você calcular a integral indefinida, na verdade, o que significa calcular a integral indefinida? É você ir à caça da família das primitivas da função que está dentro da integral, correto? Certo. Só isso. Você só não pode esquecer dessa constante, né? Que eu coloco sempre aí em vermelho bem grande, porque a integral indefinida, repito mais uma vez, representa a família de todas as primitivas da função integrando, da função que compõe a integral, né? Então você não pode esquecer da constante, porque é ela que indica que você está pegando todo mundo. Se você tirar a constante da jogada, você está identificando só uma primitiva. Aí você está contradizendo a definição de integral indefinida. Sim ou não? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Podemos. Então tá bom. Então, integral indefinida é mais ou menos essa ideia, tá? Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Sobre a integral definida. Caramba, Cris! Primeiro foi a indefinida, agora é a definida? Exatamente. Nós vamos ver as diferenças entre elas e o que uma complementa a outra. No que uma complementa a outra, tá bom? Todo mundo animado aí, pessoal? Sim. Vamos que vamos? Bora. Bora, bora? Bora. Bom, a primeira coisa, né, em termos de notação, que diferencia a integral definida da indefinida, é que a integral definida, o sinal de integração, né, o sinal da integral, ele vem acompanhado de constantes, uma constante inferior, acompanha meu mouse aí na tela, e uma constante superior, tá? Que a gente vai ver o nome dessas constantes daqui a pouquinho.
Mas é a primeira coisa, tá vendo aí na tela? A primeira coisa que... O que tem de diferente? Deixa eu botar o sinal da integral indefinida aqui. Tá vendo a integral indefinida aí? Sim. Ó, Sim. você tem o sinal de integração, o sinal de integral f de x dx, tá bom? Agora, quando você vai para a integral definida, olha o que aparece aqui. Aparece um azinho inferior e um bzinho superior, tá bom? Tá bom. Então, é a primeira coisa que você observa é na notação. Uma outra coisa, né, que diferencia é que quando a gente calcula a integral indefinida, em momento algum a gente se preocupa em olhar para aonde as funções estão definidas, aquela função que está dentro da integral. Vamos olhar aqui. Quando a gente está com a integral indefinida, né? Tá vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Quando a gente está com a integral indefinida, a gente fez tudo, né? A gente fez toda a discussão sobre integral indefinida e em momento algum a gente se preocupou onde é que essa função fzinho está definida. A gente nunca precisou falar sobre isso, certo? Certo. Sim. O nosso único objetivo, o nosso único foco aqui foi ir atrás da família das primitivas dessa função, não foi? Foi. A gente nunca precisou falar onde ela está definida. Quando a gente vai para a integral definida, né, de uma função fzinho de x, tá? A primeira, né, além da notação diferente da integral indefinida, uma outra coisa que a gente observa é que essa funçãozinha f de x, ela vai estar definida no intervalo fechado AB. Por isso que esse A aparece na parte inferior e esse B aparece na parte superior. Então, essa função que está dentro da integral agora, eu estou olhando para ela somente no intervalo fechado AB. Eu não estou querendo saber o que acontece com ela fora desse intervalo. Eu só vou olhar para ela dentro desse intervalo, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia. Beleza. Então, tá bom. Vou falar da notação aqui para depois a gente voltar a falar na ideia da integral definida. Por enquanto, só na notação, tá bom, pessoal? Tudo Beleza. bem. Bom, aí, ó, o sinal da integral definida de f de a até b. Então, estão vendo, né, que além da cobrinha, digamos assim, né, você tem a e b aí, né? Beleza. Esse azinho a gente chama de limite de integração inferior. É assim que a gente chama essa galera, tá? Esse Bzinho a gente chama de limite de integração superior, tá? Esse inferior e superior você pode intuitivamente observar na posição, né? No sinal de integral. O A tá lá embaixo, o B tá lá em cima, então inferior e superior, tá? Esse f de x, né? Esse f de x de dentro da integral definida, a gente continua chamando de integrando, tá bom? Tudo bem. Sim. A variável de integração continua sendo x e mais uma vez esse dx aí vai ter a ver com a operação inversa da derivada. A gente já vai voltar para essa discussão, tá? Tudo bem. É porque, novamente, quando a gente for calcular a integral definida, a derivada vai aparecer, tá? Assim como aconteceu na integral indefinida, tá bom? Sim. Beleza. Bom, o que é a integral definida, tá? Nós vamos pensar aqui, nós vamos começar pensando no caso em que a nossa função, essa função que está dentro da integral, ela é positiva no mínimo zero. O que significa isso, Cris? Que a imagem, né, as imagens dessa função são positivas. Então, o gráfico dessa função está acima do eixo x, dentro desse intervalo AB, que é onde eu estou considerando essa função, tá bom? Beleza. Então, nós vamos começar pensando assim. A nossa função da integral definida, ela é uma função definida no intervalo fechado, e de tal forma que o gráfico dela está acima do eixo x. Só tem imagens positivas. No mínimo, encosta o eixo x, tá bom? Beleza. Então,
Quando você está diante dessa situação, olha que legal esse teorema aí. Ele fala, olha o que ele diz, que a integral definida de A até B dessa função com essas características representa a área da região sobre o gráfico dessa função. Olha que maneiro! Estão vendo aí? Estão vendo a tela aí? Então, olha só. Nós temos uma função, acompanha meu mouse. Essa função está definida no intervalo fechado AB. Estão vendo aí AB? Sim. Sim. Essa reta horizontal aí, ó, acompanha meu mouse, tá representando o eixo X, tá bom? Sim. Beleza. A e B é onde eu estou considerando a minha função definida, tá bom? Sim. Intervalo Sim. fechado. Tá vendo esse traço azul aqui? Acompanha meu mouse? Uhum. Sim. Esse traço azul representa o gráfico da função nesse intervalo fechado, tá bom? Uhum. Então vocês estão observando que esse gráfico está acima do eixo X. Olha ele lá em cima, tá vendo? Sim. Tá, o eixo X está aqui, o gráfico está lá em cima, beleza? Beleza. Bom, a área olha aqui, ó, a área sobre o gráfico de F significa a área que está entre o gráfico da função e o eixo X, tá bom? Sim. Então é essa Sim. área, essa área em vermelho que vocês estão vendo aí, tá vendo? Sim. Então, nesse caso, quando você calcular a integral de A até B, a integral definida, né, de A até B da sua função f de x, o resultado vai ser exatamente a área dessa região doidona aí, tá vendo? Sim. Sim. Caramba, Cris, mas por que eu preciso dessa integral definida para calcular essa área? Porque se você olhar com carinho para essa região não representa nenhuma figura geométrica que você conhece que já tem uma formulazinha para calcular a área. Não é retângulo, não é quadrado, não é polígono, estão vendo aí? Sim. Essa região aí, ó, em vermelho, não é nenhuma região que você já sabe calcular com aquelas fórmulas de área da geometria, certo? Certo. Então é por isso que a integral definida vai ser importante nesse sentido, porque com ela a gente consegue calcular essa área aí, tá bom? Sim. Aí você pode pensar assim, tá bom, Cris, a integral definida de uma função com imagens positivas é a área entre o gráfico da função e o eixo X. É isso que o teorema está dizendo, não é? Sim. Eu só vou dar uma ideia para vocês por que isso acontece, tá? Tá bom? Eu não vou demonstrar teorema aqui, não é o nosso objetivo, tá bom, pessoal? Eu só não vou jogar isso aqui e fazer vocês engolir da marra, entendeu? Eu vou dar uma ideia por que isso acontece. Como é que você chega que essa integral definida... Como é que você conclui que essa integral definida realmente vai me dar a área dessa região, tá bom? Sim, sim. Como é que começa essa ideia, tá? Vocês podem me parar a hora que vocês quiserem. É só uma ideia, tá, pessoal? Não é uma demonstração, é só uma ideia, tá bom? Ok. Bom, antes da gente começar a falar sobre essa ideia, não esqueça que eu estou diante de uma função cujas imagens são positivas no mínimo zero. Então, eu estou diante de uma função cujo gráfico está acima do eixo X, tá bom? Sim. Eu estou considerando esse tipo de função. É esse tipo de função que faz parte da hipótese do teorema que vocês estão vendo aí na tela, beleza? Beleza. Então, é sobre essas condições que funciona o que a gente vai fazer. Então, olha só, como é que começa isso? Ó, mais uma vez, estão vendo aí a tela? Estamos. Então, olha só. Aqui está o eixo X, acompanha o meu mouse. O intervalo fechado de A até B, por isso que eu botei as bolinhas fechadas aqui, estão vendo? Sim, sim. Tá? Para mostrar para vocês que realmente A e B entram na jogada.
E olha o gráfico da minha função entre A e B. Tá vendo aí? Sim, Está acima do eixo X, correto? correto. Qual é o nosso objetivo? É concluir que a área entre o gráfico e o eixo X, entre o gráfico dessa função e o eixo X, nesse intervalo AB, é igual à integral, não é? Sim, Sim. É calcular essa área, digamos assim. Mas o que acontece? Essa área aí, né, essa região que nós estamos querendo calcular a área, como eu já observei, é diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto. Qualquer polígono regular e irregular que a gente já estudou, certo? certo. Certo. Bom, como é que a gente vai fazer então? A gente faz o seguinte, a gente vai usar uma área que a gente já sabe calcular. E que seja uma área simples de calcular. Então, olha o que a gente usou. A gente está quebrando essa região em retângulos. Estão vendo aí? Sim, sim. Vocês estão observando o que é n igual a 8, Cris? N igual a 8 é o número de retângulos que eu desenhei aí. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão vendo aí? Sim, Sim. Nós sabemos calcular áreas de retângulo, certo? certo. Base vezes altura, não é? É, Simples, tranquilo. Então a gente sabe calcular essa área, a área de todos esses retângulos aí, não sabe? sim, Se a gente fizer a soma dessas áreas, a gente vai ter uma área maior do que a área entre o gráfico e o eixo X, porque tem esses retângulos estão sobrando aqui em cima, estão vendo? Sim. sim, Então, se a gente fizer a conta pensando em 8 retângulos, eu não vou ter essa área que eu quero, certo? certo. Certo. Porque essa área está maior, não é? Sim. Concorda? Sim. Sim, sim. Bom, então vamos fazer o seguinte, ao invés de pegar 8 retângulos, vamos subir para 30? Tá vendo aí? Sim, É a mesma função, o mesmo intervalo, tá? Só que ao invés de eu pegar 8 retângulos, eu subi para 30. Estão vendo como a base deles diminuiu? É porque o que acontece? Eu só tô olhando entre A e B, tá bom? tá bem. É onde eu quero. Então, se eu quero colocar, se eu coloquei 30 retângulos aí, vocês observem, é claro que a base deles diminuiu, certo? Certo, Sim. Então, se a gente fizer a soma dessas áreas, eu já me aproximei melhor da área que eu quero, não me aproximei? sim, Porque qual era a diferença antes? A diferença, quando eu tinha 8 retângulos, eu tinha uma diferença maior, porque o que sobrava aqui, a sobra era maior das áreas dos retângulos, correto? Olha a diferença de n igual a 8 para n igual a 30. Eu continuo tendo uma área maior? Sim, eu continuo, mas a diferença diminuiu, porque tá vendo aqui a sobra agora é menorzinha, não é? sim, Sim. Concorda ou não? sim, Eu me aproximei melhor ou não me aproximei da área que eu quero? aproximou. Aproximei. De 8 eu fui para 30. Mas ainda tem sobra, não tem? Tem, Como é que a Tem. gente fez para diminuir essa sobra? A gente aumentou o número de retângulos, não foi? Foi. Então, eu tinha 8, passei para 30, agora eu vou passar para 60. Estão vendo aí? sim, Agora eu vou Sim. mostrar para vocês. Estão vendo? Ainda tem sobra, mas diminuiu? sim, Então, se eu somar as áreas desses 60 retângulos, por que você está usando retângulo, Cris? Porque eu sei calcular a área de retângulo, base vezes altura. Não sei? Sim. Então, se eu sei calcular as áreas de cada um desses retângulos, eu sei calcular a soma. É só somar essas áreas, não é? sim, Essa é a ideia. Então, de 30 para 60, eu já melhorei a minha aproximação. Porque a diferença, a sobra da área lá em cima diminuiu, correto? correto. Certo. Mas por que eu diminuí essa sobra? Porque eu aumentei o número de retângulos, não foi? Sim, Foi. Bom, eu comecei com 8, passei para 30, para 60. Eu ainda tenho sobra. Opa, já colou aí, ó. Vou passar para 150, tá vendo? sim, Então agora, ao invés de
8 retângulos, eu tenho 150. Estão vendo aí? Sim. Nossa! Estão vendo que a sobra está quase desaparecendo aqui? Sim. Tá vendo como a base deles está miudinha? Uhum. Sim. Vê se você concorda comigo. Quanto maior o número de retângulos que eu coloco, mais perto da área que eu quero eu me aproximo, não? É. Sim. Sim. Né? Quanto mais retângulos eu jogar aí, quando eu fizer a soma total da área desses retângulos, né? Eu chego cada vez mais perto da área que eu quero, correto? Correto. Concordo com a minha Sim. análise? Com a nossa conversa aqui? Sim. Essa soma que a gente está fazendo das áreas desse retângulo é chamada somas de Riemann. Tá? Essa soma que a gente está fazendo das áreas, tá bom? É somas de Riemann, tá bom? Sim. Tem esse Sim. nome, tá? Se você der um zoom no meu desenho aqui, você vai ver que ainda tem sobra, não tem? Tem. Sim. Vamos aumentar mais? Beleza. Vou botar 1000 retângulos agora. Estão vendo aí? Sim. É Sim. claro que visualmente assim parece que eu resolvi o problema, né? Uhum. Mas se você... Eu fiz tudo isso aqui no GeoGebra, tá, pessoal? Se você jogar isso no GeoGebra e você der um zoom, você vai conseguir ver que ainda tem uma sobrinha aqui, tá vendo? Sim. Aqui é Beleza. muito difícil de visualizar, ainda mais vocês sem poder dar o zoom, tá? Mas se eu for lá no GeoGebra e for dando e der o zoom, porque eu consigo aumentar, eu ainda tenho sobra aqui, tá bom? Beleza. Bom, qual é a ideia? A ideia, para a gente conseguir chegar exatamente nessa área A que a gente está procurando, é não ter essas sobras, beleza? Beleza. Porque daí eu vou ter uma aproximação, digamos assim, quase que exata da área que eu quero, certo? Certo. Então, o que a gente faz com esse número de retângulos? Entre A e B, quantos números eu tenho? Infinitos. Infinitos. Então, se eu tenho infinitos números entre A e B, eu também posso pensar em infinitas bases e, consequentemente, infinitos retângulos, concorda? Uhum. Sim. Então, o que a gente faz com esse número de retângulos? A gente joga para infinito. Calculo o limite dessa soma quando eu jogo esse n para o infinito. Eu nem escrevi a teoria aqui, só estou dando uma ideia, tá bom? Tudo bem. Então, quando a gente joga esse número de retângulos para o infinito, esse n para infinito, e calcula o limite dessa soma, a gente chama do limite das somas de Riemann, tá bom? Tudo bem. Aí, quando a gente faz essa conta, a gente consegue finalmente chegar na área que eu quero. Aí chama esse limite de integral definida. Ao invés de escrever limite dessa soma maluca que eu estou explicando para vocês, soma de Riemann, tá? A gente, ao invés de escrever limite da soma, a gente escreve integral definida. A gente usa a notação que vocês estão vendo aí e chama de integral definida. Foi ou não foi? Foi. Tudo na matemática é a escrita, tudo. As ideias são simples. O que você tem que tomar cuidado na matemática é com a elegância dela às vezes assusta. Você olha assim, nossa, maquiada, de salto alto, cheia de joias, pessoa metida, besta, aquela coisa toda. Você senta para conversar, uma pessoa tranquila, humilde, tira o sapato, tira o salto alto, fica com o pé no chão. Por quê? Porque
ela precisa da elegância, ela precisa da escrita, porque sem a escrita, se ela não conseguir escrever a ideia, se você não consegue escrever a sua ideia, você não consegue provar a sua ideia. Então você precisa da elegância, da formalidade, para que você apresente a sua ideia, comprove a sua ideia e todos possam aceitar e entender. Só desenhar não vai convencer ninguém. Então, beleza? Então, por que a integral definida é a área? Porque você faz um limite de uma soma das áreas de infinitos retângulos. E quando você calcula esse limite, você tem exatamente o número, que é essa área. Então, para não ficar carregando essa notação de limite desse somatório, que é uma notação um pouquinho mais complexa, você chama de integral definida de A até B. Sim ou não? Sim, sim. Essa é a ideia. Então, o que é a integral definida? Você calcula um limite de uma soma de Riemann. Aí, esse limite, é claro, a gente está considerando que esse limite existe, tá, pessoal? Porque se o limite não existe, se o número não existe, não tem por que eu chamar ele de nada, certo? Certo. Eu tô pensando só no caso que existe. No caso mais simples, que é a nossa ideia aqui. Então, o limite existe, eu chamo ele de integral definida. Não uso. Vocês estão vendo que não aparece a notação de limite aqui, estão vendo? Sim. Sim. A notação de limite, ela define essa integral. É um outro nome que a gente dá para essa integral definida, tá? Mas na prática, a gente usa a integral definida, essa notação que vocês estão vendo, tá bom? Beleza. Eu só quis dar uma ideia, tá, pessoal? Para não simplesmente jogar e fazer vocês engolirem que essa integral tem que dar área. Por que isso acontece? Então, vocês estão vendo agora, vocês tiveram uma ideia de como é que chegou nessa área aí. Você foi botando um monte de retângulo aí que você sabe calcular a área, base vezes altura, e foi aumentando o número de retângulos. Conforme você aumenta o número de retângulos, a soma total das áreas se aproxima da área que você quer. Quantos retângulos você pode formar entre A e B? Infinitos, porque entre A e B você tem infinitos números, então você pode ter infinitas bases. Então a gente calcula o limite quando esse n aí vai para o infinito. E chama esse limite, então, de integral definida. Tá mais ou menos clara a ideia, pessoal? Sim, sim. Tá bom? Foi ou não foi? Foi. Então vamos fazer o cálculo de algumas coisas agora na prática. Tudo bem? Sim. Respira fundo, fica calmo, fica tranquilo. E como eu falei, as ideias não são difíceis, tá? Ali, estão vendo aí o primeiro exemplo? Sim. Deixa eu só Sim. ver se tá tudo certinho com a nossa gravação. Para não prejudicar ninguém, a princípio tá tudo certo. A nossa função é a nossa função constante, ó, estamos começando bonitinho, tá? Sim. Função constante, aonde que eu tô olhando ela? De -1 até? 4. Então você concorda que o gráfico dela é isso aqui? Sim. Função constante igual a 2. De -1 a 4, tá vendo? Sim. Beleza. A região entre o gráfico dessa função e o eixo x forma um retângulo, tá vendo aí? Sim. É claro que numa situação dessa, você não vai usar a integral para calcular essa área, né? Claro Sim. que não, porque você sabe calcular a área de um retângulo, sabe? Base vezes altura, correto? É. Então vamos ver quanto que nós temos de base aqui. Medidas são sempre positivas, né? Quanto eu tenho de base aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 unidades de base, correto? Correto. Certo. Concordam comigo?
Sim. Sim. E de altura eu tenho? 2. Então, 2 vezes 5 eu tenho? 10. Então, a área a área desse retângulo aqui é 10, dependendo 10 metros quadrados, centímetro quadrado, depende da unidade que a gente considerar, tá bom? Sim. Mas é 10, Sim. tá bom? Sim. Então, isso significa que a integral de menos 1 até 4 de 2dx é igual a 10. Por que, Cris? O que é a integral definida de menos 1 até 4 de 2dx? A gente não acabou de ver que é a área da região entre o gráfico e o eixo x entre A e B, não é isso? Sim, sim. Então, olha só, quem é 2 aqui? 2 é a minha função, correto? Certo. Quem é o gráfico dela entre menos 1 e 4? Daqui, essa reta constante. Correto? Correto. O que significa a integral de menos 1 a 4, 2dx? Significa a área da região compreendida entre o gráfico da minha função e o eixo x, não é isso? Sim. Não é isso que a gente conversou até agora? Uhum. Você calculou a área comigo aí, deu quanto? 10. Então, essa integral definida é igual a? 10. Por quê? 10. Porque a integral definida é a área. Foi ou não foi? Foi. Foi. Mas por que eu preciso de uma notação maluca dessa se eu já sei calcular a área? Ah, você sabe calcular essa área que está na tela, porque é um retângulo. Essa aqui você não sabe. E a gente vai aprender a calcular ela usando integral, tá bom? Beleza. Por isso que tem uma nova notação, por isso que tem esse tititi de retângulos, somas de Riemann, infinitos retângulos, limite, porque você não sabe calcular essa área que está na tela. Você precisa de uma ajuda extra, e essa ajuda extra vai ser dada pela integral definida. Tá bom? Tudo bem. Beleza. Então, está claro por que essa integral é igual a 10? Sim, sim. Porque é a área, tá bom? Sim. Vamos ver mais uma integral? Bora. Olha a função, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, tá vendo aí? Sim. X entre menos 4 e 4. Então, eu vou olhar para essa função entre menos 4 e 4 só. Essa função que está escrita aí, isso eu vou olhar para a parte positiva. Essa função que está escrita aí é metade do círculo trigonométrico de raio 4, tá vendo aí? Sim, sim. Sim. Essa função raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, se vocês fizerem o gráfico dela, ele está aqui aparecendo para você. É esse meio círculo, essa meia circunferência aí, estão vendo? Sim. O raio é 4, porque quem que eu tenho aqui ao quadrado não é o 4 aqui? Sim. 4 ao quadrado é 16, por isso que esse raio aqui é 4, tá bom? Uhum. Se você fizer o gráfico dessa função entre menos 4 e 4, é exatamente isso que vai aparecer para você, tá bom? Sim. Então você tem metade de uma circunferência de raio 4 aí, não tem? Sim. Sim. A região entre o gráfico e o eixo X é essa metade de circunferência aqui, sim ou não? Sim. Sim. Como é que você calcula a área de uma circunferência? Πr ao quadrado Πr. sobre 2. Πr ao quadrado, como é metade sobre 2, certo? Certo. Sim. Bom, qual é o raio que nós temos aqui? 4. 4. Então vai ser π, 4 ao quadrado sobre 2, não é isso? Sim. 4 ao Sim. quadrado é 16. Então fica 16π sobre 2, não é isso? Sim. Sim. Então essa área aqui é 8π, beleza? Sim. Então essa integral é 8π, olha aí.
A integral definida de menos 4 até 4 dessa função é 8π. Por quê? Porque de menos 4 até 4, o gráfico dessa função, a área da região entre o gráfico dessa função e o eixo x é 8π. Foi ou não foi? Foi. Foi. É uma outra forma de você expressar a área. Eu estou usando figuras que nós já conhecemos só para você assimilar essa ideia, se acostumar com a ideia de que integral definida é a mesma coisa que área, tá bom? Sim, sim. Esse 8π aqui, você não fez essa conta comigo aqui, ó? Π é r² sobre 2? Sim. Você não acabou de fazer essa conta comigo aqui? Calculando a área dessa metade dessa circunferência? Sim. E você não calculou comigo e deu 8π? Uhum. Em Sim. termos de integral definida, beleza. Em termos de integral definida, esse 8π representa a integral definida de menos 4 a 4 dessa função dx. Por quê? Porque, por definição, a integral de a até b de f de x dx equivale à área dessa região aqui. Foi ou não foi? Foi. Foi. Então, nesse caso aqui, menos 4 a 4. Tá vendo aqui de menos 4 a 4? Sim. Que gráfico é esse? Dessa função aqui, tá vendo? Raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, tá bom? Uhum. Beleza. Então, o que você vai botar depois da igualdade? A área da região entre o gráfico e o eixo x entre menos 4 e 4. Mas se você calculou comigo e deu 8π, é por isso que você vai botar 8π aí. Sim ou não? Sim. Sim. Foi ou não foi? Foi. Como é que tá a cachola aí, pessoal? Tá indo, tá indo. Bom, assim como a integral indefinida, a integral definida também tem muitas propriedades e eu estou mostrando para vocês as principais, tá bom? Beleza. Se você olhar as 3 primeiras propriedades, são exatamente idênticas às propriedades de integral indefinida, só que agora você está com a integral definida, por isso que apareceram os extremos. Estão vendo aí? Sim. Ó, você tem uma constante vezes a função, você pode tirar a constante da integral. Acontecia isso na integral indefinida, você vai poder continuar fazendo isso na integral definida, tá bom? Sim. A integral definida da soma é a soma das integrais definidas, assim como a diferença, estão vendo aí? Sim. Então, essas 3 primeiras propriedades são exatamente idênticas às propriedades da integral indefinida, só que agora você tem os limites de integração, superior e inferior, que caracterizam a integral definida, tá bom? Beleza. Quando a gente aprender a calcular a integral definida, a gente vai entender por que essas propriedades acontecem, por que faz sentido considerar essas propriedades, por que elas são verdadeiras, tá bom? A gente ainda não aprendeu. A gente só aprendeu, por enquanto, que a integral definida é a área, não é? Sim. E a gente só conseguiu calcular 2 integrais até agora porque eu consegui fazer o desenho, digamos assim, da área, da região e sei calcular essa área, certo? Certo. É claro que o objetivo da integral definida não é esse. Porque você já tem se você já tem fórmulas para calcular a área de um retângulo e a área de uma semicircunferência, não é para isso que você precisa de integral, certo? Certo. Eu só coloquei esses 2 primeiros exemplos para você se acostumar com a ideia de que integral definida e área nessas condições é a mesma coisa, tá bom? Beleza. Essas propriedades aqui, elas começam a surgir porque elas vão te ajudar a calcular a integral no caso em que a área não é uma figura geométrica que a gente já sabe calcular a área, tá bom? Beleza. Tá vendo a 4ª propriedade aqui?
Sim, sim. Da onde até onde é essa integral? De A até A. Você saiu do lugar? Não. Você tem alguma região? Não. Então a área só pode ser, 0. tá bom? Se a integral é de A até A, você não tem região, porque você não saiu do lugar. Você está aqui no menos 4 até o menos 4. Você está aqui no menos 1 até o menos 1. Então, aqui no primeiro caso, você não tem retângulo. E no segundo caso, você não tem circunferência, tá bom? Sim, sim. Sim, sim. Então, você não tem região. Se você não tem região, a área é 0, beleza? Beleza. Beleza. A quinta propriedade é uma coisa que a gente já... porque assim, ó, a integral definida, nesse caso que a gente está calculando, pensando numa função cujo gráfico está acima do eixo X, ou seja, só tem imagens positivas. A gente não observou que a área... Sim. Então, a área pode ser negativa? Não. Não, você está calculando uma medida, não é isso? Sim. Sim. Você não vai fazer uma sala com menos 2 metros quadrados, certo? Certo. Então, essa última propriedade está dizendo que a integral é sempre positiva, tá vendo aí? Sim. Quando você tem a sua função positiva, tá bom? Certo. Ou seja, quando você está diante da situação desse teorema, de tudo que a gente discutiu até agora, beleza? Beleza. Então, é claro que se a área é no mínimo 0, você tem uma área maior ou igual que 0, e a área é igual à integral definida, tá aí a quinta propriedade. A integral definida também é maior ou igual que 0, tá bom? Sim, sim. É só isso, tá bom? Sim. Então, essas propriedades aqui, elas vão nos ajudar a calcular as integrais definidas, tá? E a forma como a gente vai calcular as integrais definidas, né? O que vai nos ajudar a calcular as integrais definidas, né? Comprovam a veracidade dessas propriedades. Por que essas propriedades se verificam, tá bom? Sim. Sim. A pergunta que segue, né? Digamos, a pergunta que não quer calar: como é que a gente vai calcular essas integrais definidas, Cris? Se a gente tem uma região, se a integral definida é a área de uma região que eu não faço a menor ideia de como calcular, é um limite de uma soma infinita. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou encontrar esse número quando essa região não for uma região bonitinha que eu já conheço? Caramba, como é que eu vou calcular isso, tá bom? É esse cálculo que vai justificar as propriedades. Sim ou não? Estão me acompanhando aí, pessoal? Estamos. Eu vou deixar para responder essa pergunta na próxima aula. Tá bom? Vocês já tiveram muita informação por hoje. Eu acredito que vocês conseguem colocar as coisinhas no seu lugar aí até a próxima aula. E esse questionamento aí eu vou deixar vocês com essa pulguinha atrás da orelha, igual esse menininho aí que ele tá pensando como é que a gente vai calcular essas integrais definidas se eu não sei calcular a área de região maluca. Como é que vai ser? Aí eu consegui calcular porque era retângulo, semicircunferência, mas quando for aquela área ali, que o menininho tá todo feliz ali, como é que eu vou fazer para calcular essa integral, essa área? Eu sei que eu vou ter amparo dessas propriedades aí, mas como é que eu vou fazer? Tá bom, gente? Tudo bem. Então eu já vou deixar isso aí engatilhado para a gente começar o papo da próxima aula. Fechado. Vocês fiquem calmos, fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem, que na próxima aula a gente vai bater um papo bem legal e vocês vão ver que essa conta,
esse cálculo das integrais definidas, ele vai ser mais tranquilo do que parece. Vocês não vão ter que calcular limites infinitos não, tá bom? Podem ficar tranquilos. A gente vai conseguir, né? A gente vai ter uma ferramenta muito importante, muito especial, que vai ajudar a gente a fazer o cálculo dessa área, dessa integral definida, sem precisar calcular nenhum limite infinito. Eu só falei da ideia do limite das somas de Riemann aqui, né? Com esse número de retângulos indo para o infinito, para que vocês não simplesmente engolissem que a área é a integral definida, para que vocês entendessem a ideia. Mas na próxima aula vocês vão ver que o cálculo é muito mais simples do que aparenta ser esse bando de conta aí, tá bom? Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tô tranquila até agora. Então tá bom. Ninguém? Tranquilo, tranquilo? Show de bola? Tá bom.